Uma outra coisa importante em processos é que eles formam uma árvore de processos. Então eu tenho aqui um processo primeiro de todos, né? Vou chamar aqui que é o init, processo número um. Ele dispara através do fork. Ele faz aqui uma chamada de sistema operacional chamada fork. Fork em inglês garfo, então aqui parece um garfo, certo? Ele quebrou aqui. E aí ele disparou aqui o processo B como filho, depois ele fez um outro fork e disparou aqui o processo C como filho. Aí tem aqui o processo B faz um fork, criou o processo D, esse aqui faz outro fork, vai indo assim, ele dentro de uma máquina Unix ele vai criando processos filhos através de uma system call, através de uma chamada de sistema chamada fork. Ah, basicamente é isso. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas dentro do Linux tem uma outra chamada clone, mas bom, deixa pra lá, vai. Basicamente é fork. É, o, uma vez que um processo ele é colocado aqui para rodar, quando ele faz o fork, então esse processo A aqui, quando ele faz o primeiro fork virou processo B, então esse primeiro fork aqui ele criou uma cópia exata do A. Então eu tinha o A pai, na hora que ele faz o fork ele cria o A filho. Aí aqui eu tenho praticamente o mesmo código rodando, só que em posições diferentes, um para o pai e outro para o filho. O processo filho que está rodando um código em uma posição diferente, ele muito provavelmente ele vai executar uma system call chamada exec e vai trocar a imagem do A para a imagem B. Então ele vai lá no disco, busca qual que é o arquivo executável B, coloca aqui a imagem aqui do B para rodar e aqui está o B rodando. Isso vai acontecendo para todos os outros. Por isso que eu tenho aqui uma árvore de processo, fazendo chamada de sistema fork, exec. O wait é o seguinte, uma vez que o processo, por exemplo, A colocou aqui o processo B para rodar, ele muito provavelmente ele faz um wait esperando com que o B termine. Então, ou para receber alguma coisa do filho, tal, ele executa aqui um wait. A cada processo eu tenho um user ID, quem lembram-se o que é user ID? User ID qual que é o ID, a identificação do usuário que disparou o processo. No caso do primeiro processo, o init foi o root, tá? Então eu tenho aqui o user ID, a qual o usuário ele pertence, e eu tenho o group ID, a qual grupo ele pertence. Os processos eles podem estar sendo agrupados. Bom, mas basicamente dentro do Unix eu tenho que os processos eles vão fazendo uma árvore de processos. Você que gosta de mexer com o Linux, é, você vai se interessar aqui por um comando ps3. O que faz o ps3? Se você digitar lá no console ps3, ele vai abrir para você essa árvore mostrando como que o init acabou disparando todos os outros processos. Tá legal, pessoal? Façam isso na máquina de vocês. Vocês vão achar bastante interessante. Isso aqui é o que eu falei, é o que acontece no mundo Unix. A Microsoft, quando ela cria o Windows, então, a Microsoft, quando ela cria o Windows, na verdade ela não criou o Windows, primeiro ela criou o MS-DOS, depois foi indo, a gente tem aqui o Windows agora. Então tem um monte de coisas que andaram acontecendo aqui com a Microsoft. Na hora que a Microsoft ela cria o Windows, é, ela dentro da Microsoft, assim, a Microsoft ela criou outras formas de você criar processos e disparar, digamos, arquivos para serem executados. E a Microsoft ela não força com que um processo filho tenha um processo pai. Pode acontecer de, no caso da Microsoft, eu ter aqui como se fosse
é um monte de. É uma floresta de árvores. Entenderam? Por exemplo, eu tenho esse cara, o E aqui rodando de forma isolada, né, no mundo Windows, e, e eu tenho aqui esse B e F isolados. Então eu tenho aqui dentro do mundo Windows, eu teria aqui como se fosse uma floresta de processos rodando. Então, o mundo Windows um pouco diferente, uma floresta de processos rodando, não uma árvore como acontece aqui no mundo Unix. Eu tô falando isso agora, mas eu tô até com receio de falar isso porque o sistema operacional Windows ele tem variado muito. Como eu falei, tinha o MS-DOS e depois entrou o Windows, ele variou bastante. E aí o Windows continua indo. E cada vez que eu vou falar do Windows, parece que a Microsoft mudou alguma coisa. Então eu não. Pelo menos assim, se você for ver no livro do Tannenbaum, né, que eu andei estudando bastante, ele fala sobre isso. Mas eu não tenho certeza, teria que verificar se dentro do Windows acontece isso de fato, se a gente tem essa floresta de processos rodando hoje também. Eu estou falando isso porque existem uns comentários aí na internet de que a Microsoft ela vai acabar adotando o Linux como base para o Windows. Eu não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. E aí, se isso acontecer, então essa ideia de floresta de processos rodando vai deixar de existir no mundo Windows. Bom, de todo jeito, eu acabei de falar aqui para vocês, né, que dentro do mundo Unix eu tenho o PS3, tá? Então, aqui dentro do mundo Unix eu tenho esse comando aqui, PS3. Vocês aí que gostam, né, de Windows, são fanáticos por Windows, né? Vamos pegar aí o cara que mais sabe de Windows na classe, né? Qual que seria o correspondente a esse comando dentro do mundo Windows? Alguém pode me falar? Eu até gostaria de, se eu estivesse falando com vocês ao vivo, aí eu gostaria de ver a resposta de alguém. Eu faço essa pergunta, todo ano eu faço essa mesma pergunta, e eu fico sempre surpreso de que, até onde eu lembro, hein, nenhum aluno soube me falar qual que seria o comando dentro do mundo Windows que me permite fazer isso, olhar essa floresta de processos rodando. Mostra, né, que o pessoal dentro do mundo Windows eles estão mais rodando como usuário, eles não têm um contato muito forte aí com o sistema operacional, né? O Windows ele tende a esconder muito as coisas do sistema operacional, na minha opinião, né? Ah, eu procurei isso há vários anos atrás, a resposta para isso, e eu achei que tem uma forma de dentro do Windows fazer isso, mas você tem que instalar é, um software extra aí para estar vasculhando esse tipo de coisa, tá? Não vem nativo dentro do Windows. Enquanto que o PS3, tudo quanto é distribuição, você coloca lá, por exemplo, Ubuntu, sei lá, Debian, sei lá, qualquer distribuição, você põe lá PS3 vai estar rodando, tá legal, pessoal? Então, é isso daí.